Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o corpo feminino. As mulheres ainda continuam reféns de amarras sociais, padrões de beleza e de comportamento. Também vamos falar sobre a importância da educação física para o desenvolvimento de crianças. Essa disciplina é vista como algo complementar no currículo das escolas. A luta das mulheres por espaço e visibilidade na sociedade, de um modo em geral, vem se destacando. Mas os tabus, os preconceitos, os padrões de beleza e comportamento ainda persistem na sociedade machista em que vivemos. A imagem da mulher objeto, que não tem direitos sobre o próprio corpo, ainda é muito comum na mídia e no convívio diário. Para discutir um pouco mais esse assunto, eu converso com a socióloga Belmira Magalhães. Professora, aonde a gente encontra esse exemplo de mulher objeto ainda? No cotidiano da vida da gente. No cotidiano a gente tem um objeto, vai depender do objeto sexual e o objeto dentro de casa, fazendo as tarefas de casa. Então, a questão do machismo, a questão do patriarcalismo, que a gente diz, vive com a gente no cotidiano. A mulher pode ser um objeto contemplativo, aquela que tem um apelo mais estético, e a outra funcional, aquela que trabalha para burro, né? Trabalha para manter uma casa, trabalha em qualquer situação, para manter uma relação ainda patriarcal, ainda machista. A gente não tem hoje mais, quer dizer, tem menos, porque de vez em quando volta, né? Não tem mais aquele machista que diz assim, sou machista mesmo, com muito orgulho. Mas o machismo, as nossas relações são impregnadas de questões machistas. A gente pensa na questão econômica. Por que as mulheres ganham 30% em média menos que os homens? Por que as mulheres não participam efetivamente da política? Porque não sabem? Ou porque não tem tempo por causa da dupla, tripla jornada? E não tem tempo para isso. E também porque dizem a ela que esse não é o lugar dela. Mas essa situação política não é privilégio das mulheres, porque nem os homens querem mais participar, né? Querem. A não ser aqueles tem uns que adoram. Que vivem disso, né? Pois é. Mas por quê? O espaço... Mas quando eu digo política, não é só política parlamentar, né? Mas a política de Estado. Mas a política, os movimentos sociais, os homens dirigem. Às vezes é um sindicato com a maioria feminina e tem um homem dirigindo o sindicato. Né? Em várias questões você tem isso. Então, isso que a gente chama de política de uma maneira geral. É como se não fosse nosso lugar participar. Por quê? Porque vocês são menos racionais, vocês choram ainda bem, vocês têm mais afetividade e tal. Então, isso é machismo puro. Isso é tira-se da mulher a autoconfiança dela, né? E por dizer que ela não pode viver sem viver, que eu digo, em qualquer circunstância, sem estar tutelada por alguém do sexo diferente do dela. Mesmo a gente constatando que existem outras formas, né, da economia de subsistência, de modos de ganhar dinheiro, mesmo que a gente tenha famílias diferentes, padrões de famílias diferentes, isso ainda perdura? Perdura. E se reproduz em padrões de famílias, por exemplo, homoafetivas. Ah, é? Cada um faz um papel? Tem o papel da mulher submissa? Tem o papel... Não, eu não diria que tem o papel da mulher. Tem o papel daquele mais submisso, daquela pessoa mais submissa e daquela pessoa mais que dirige, que coordena. Então sai essa situação da mulher para a pessoa menos qualificada, vamos dizer assim. Não é qualificação. Não é? Não é em termos de qualificação. As mulheres hoje no Brasil são muito mais qualificadas do que os homens no sentido da educação formal. Nós o que é que predomina, professora? Esse padrão eu falei há pouco da qualificação. Ou é o padrão social, a capacidade de ser remunerado? Tem alguma coisa econômica nisso também? Não. O que faz com que as mulheres sejam menos remuneradas é toda uma ideologia que diz que o nosso lugar fundamental é em casa. Fundamental por quê? Porque nós temos que maternar, ter a maternidade e temos que cuidar da família. Se nós temos isso como fundamental, quando a gente se desloca desse lugar para um lugar da rua, vamos dizer, da casa e da rua, né, da rua, nós já vamos com essa desvantagem porque não seria o nosso lugar privilegiado.
E isso se prova na prática. Por exemplo, o filho fica doente, quem é que pede licença? A mulher. Mesmo que o homem queira, vai ter dificuldade de pedir. Eu não tô fazendo uma frente com os homens. Estou falando de um sistema, né? Se ele quiser sair, ele não vai poder. Se chama na escola, se tiver homem e mulher, ela vai faltar a reunião tal, porque ela tem a reunião da escola. Então, a lógica privilegia essa. Ela é engravida, ela tem que tirar licença. Ela amamenta, ela tem que tirar licença. Né? A licença da gravidez e a licença da amamentação não é para a mulher, é para a criança, é para o novo cidadão que está ali. Mas não se entende isso. Então existe uma veia criacionista nesse processo. Exatamente, exatamente. E uma veia que coloca realmente as religiões, de uma maneira geral, todas elas colocam isso, de que o papel fundamental da mulher é ser mãe. E reforçado pela religião. Reforçado pela religião. E como nós é que gestamos, isso é uma característica das mulheres, né, é facilmente transformado isso da nossa única função. O que faz com isso? Isso denigre um homem no sentido de que a paternidade é vista como em segundo grau. A maternidade é que é vista como uma grande coisa. E a gente sabe que os homens cada vez mais são mais pais, certos homens, e outros abandonam. E ao abandonar, ninguém cobra dele como se cobra se uma mulher, por exemplo, por questões quaisquer, abandona o filho. Ela é colocada como uma figura ínfima na sociedade que deve ser criticada de uma maneira geral. Tudo bem, abandonou, não pode abandonar. Mas e com os homens que abandonam? Por que não se pergunta, por exemplo, quando uma mulher ela deixou o filho, tarará, onde estava o pai que deixou ela fazer isso? Por que ele não assumiu o seu lugar? Então, com essa ideologia toda, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente carrega todas essas horas de trabalho, que já se sabe que nós vamos ter que ter, para chegar no mercado de trabalho. Então, o que a gente faz para suprir isso hoje? A gente estuda muito mais, a gente se qualifica, né? Mas mesmo assim isso não se dá efetivamente. Porque ainda dizem que... Eu lembro quando eu dei aula para o curso, faz alguns anos, de agronomia, dava sociologia, que tinham 4 mulheres. E aconteceu, o peão não vai querer obedecer uma mulher, o pessoal do campo não vai querer obedecer uma mulher. Isso não é o lugar, como é que eu vou obedecer uma mulher? Então, essa ideia que nós somos criadas, efetivamente, ainda, evidentemente, eu não estou dizendo que não houve mudanças, aconteceram várias mudanças, mas nós somos criadas ainda para uma submissão, enquanto o homem para um poder de uso dessa submissão. E nessa situação, as mulheres, né, se utilizam de suas virtudes, inclusive no campo estético, para dar visibilidade à sua própria cria. Exemplo, os apelos nos programas de televisão, nos shows. Eu não vi no Rock in Rio nenhum artista que se apresentou com mais roupa, principalmente do sexo feminino. Isso é uma referência de tentar um predomínio ou chamar mais a atenção. O que seria isso? Isso é mercado. Isso não chama atenção, não melhora em nada a situação das mulheres. Que as mulheres podem, e os homens também, eu não gosto de ser, porque os homens também estavam bem despidos no Rock in Rio. E alguns, né, cheios de brilho. Com muito brilho. Então, não é o artista, né? É uma coisa um pouco diferente. Mas em termos de mostrar o corpo, normalmente o mercado é que quer para vender. Ainda tem essa ideia de que os homens... ideia que eu acho que funciona, que os homens são mais... Para ele, a sexualidade é muito visual, né? E as mulheres se submetem a isso também. Na verdade, é uma submissão a isso. As folhinhas dos lugares dos homens, antigamente era né, conserta pneu e tal, eram sempre folhinhas de mulheres despidas ou mulheres sensuais, né? Isso que vai gerando isso aí. Isso não tem nada a ver, como se diz agora, de empoderamento, pelo contrário. Se você carrega nesse sentido, é uma perda do empoderamento. Você é colocada como um objeto
que vai ser olhado e admirado e mais nada. E quando uma pessoa bonita é competente, a gente ainda escuta, né, frases, como ela é bonitona, como se... Como é que... deve ter subido na vida porque teve algum caso com o chefe. Nunca se admite, ou quase nunca, que a mulher cresceu por suas iniciativas, a não ser que ela seja uma mulher sem atrativos que a sociedade diz que é os atrativos da mulher bonita, entendeu? Então, isso tudo faz com que a gente, em todas as áreas, ainda continue efetivamente sendo submetida a um poder de uma sociedade patriarcal. Porque é mais do que o homem. É lógico que o homem é o executor desse poder, mas é muito mais. É manter um lugar da mulher dentro de casa, porque isso barateia enormemente a mão de obra. Porque já pensou se as indústrias tivessem que pagar lavanderia, almoço, restaurantes, transporte de filhos, creches, para todo trabalhador? Bem, falando de crise, é muito, às vezes, mais econômico, inclusive tenho lido sobre isso, a mulher ficar em casa do que sair para o trabalho, dependendo do seu padrão de remuneração, de sua qualificação. Toda vez que isso tem repercute crise, nesse processo. Toda vez que tem crise, a mulher é convidada a sair. Volta para casa. Para os homens ficarem, porque alguém tem que sair. Então, não vai ser, jamais vai ser o homem. Eu já tive alunas enormes que ganhavam melhor que os homens. Quando tiveram filho, foi a hora que abandonaram os empregos, porque o marido era um homem e não podia deixar o emprego. Ela que deixou. E se ele fizesse o papel, seria afeminado. Seria considerado, seria uma pessoa sem vigor. Depois não querem que os homens sejam violentos, depois não querem essas coisas. A gente cria isto. Na verdade, a sociedade, quando eu digo a sociedade admite isso. Admite violência, inclusive se não for a grande violência. Se for uma violênciazinha, como se diz, aquela musicazinha que eu detesto, né? Tapinha não dói? Dói sim. Tapinha marca a alma. Marca para submissão, mesmo que não doa fisicamente. Conversamos com a professora Belmira Magalhães, socióloga. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco, como a prática da educação física é importante para o desenvolvimento das crianças, porque essa disciplina ainda é considerada secundária no currículo das escolas. Até já.